bom dia. Vamos iniciar o nosso estudo dessa manhã. O livro é mesmo Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Nosso tema de hoje, ele é muito comum na nossa vida diária. É o seguinte: os problemas são desafios para o homem. Eu pergunto, quem não os tem? Todos temos problemas. Agora, a forma de encarar os problemas, de nos posicionarmos frente aos problemas, procurando as mais variadas formas para resolvê-los, é que é o mais importante. Vamos ver então o que a Joana está falando para a gente aqui. Ela diz o seguinte: toda pessoa que pensa enfrenta problemas, porquanto a vida no corpo transcorre sobre a ação de variadas situações difíceis. É isso aí, gente. O relacionamento humano, ele é uma oportunidade de crescimento. Cada um de nós tem o dom com os quais nós nascemos. Colocar esses dons para evoluir, para mudarmos a nós mesmos, já começa sendo um problema para nós. É um desafio individual que cada ser tem. E o relacionamento com os outros, a gente tem que aprender a respeitar cada um com a sua individualidade. E quando nós não fazemos isto, nós já começamos a ter problemas. Não gosto de fulano porque fala alto. O fulano não gosta de mim porque eu reclamo demais. O outro fulano não gosto dele porque ele conta muita coisa que não me interessa. Aí o outro, cada um de nós tem uma coisinha. Só que nós esquecemos que todos os problemas da nossa vida, como o próprio título disse, são desafios para o nosso crescimento. Se a gente não tivesse problema nenhum e achasse que fosse perfeito, vou mudar o quê? Não temos que mudar nada. Pessoa perfeita, está resolvido. Só que não existe ninguém perfeito. O único que passou aqui foi Jesus, né? Nós outros somos cheios de defeito, mas também somos seres divinos, porque somos filhos de um Pai espiritual, né? E todos nós temos em nós as possibilidades de elevarmos, de mudarmos. Mas é preciso que nós olhemos para dentro de nós, não é? Todo ser humano, toda natureza tem em si as condições. Uma sementinha vira uma planta imensa, não é? Então, todos nós nascemos com o que era necessário para a nossa evolução aqui na Terra. Vamos ver o que ela mais diz. Aprende a conviver com eles, com seus problemas, tentando resolvê-los, quando possível, sozinho. Se não conseguires, busca a experiência de outrem e luta até solucioná-los no momento próprio. Então, muitas vezes a gente está tentando resolver alguma coisa, né? Mas você não tem competência, você não sabe o assunto, você não é capaz de resolver sozinho. Então, é muito mais simples você ter a simplicidade e a humildade de dizer: fulano, será que você pode me ajudar? Eu não estou entendendo isso, eu não sei fazer aquilo, né? Então, a gente tem que estar sempre pedindo ajuda. Eu, por exemplo, mexer no computador, um zero à esquerda. Então, estou sempre pedindo ajuda. Inclusive para fazer essa matériazinha que eu faço. É sempre um aprendizado, e olhe lá. Então, nós temos que reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas. Se a gente não fizer isso, nós vamos ficar parados no tempo e no espaço. Não vamos evoluir, né? Então, se você não pode, é por isso que você vive em comunidade. É na convivência, no relacionamento com o outro, que nós temos chances de crescer. E é pedindo ao outro também que nós somos capazes de resolver. Muitas vezes, o problema era tão pequenininho, mas eu não conseguia enxergar aquela parte, porque ele estava fora do meu convívio. E se alguém disse: faz desse jeito que você vai ter sorte, vai ter facilidade, você vai ser capaz. Eu mudo a direção e consigo fazer. Vamos ver o que ela fala mais. Ela diz o seguinte: não os transfiras, os problemas,
para os outros que também os têm nele, embora não o demonstre. Então não existe ninguém sem problema. Não é questão de ser rico, pobre, branco, preto, amarelo. Não é nada disso, gente. São as dificuldades que nós viemos para enfrentar, que fazem parte da nossa evolução, que fazem parte do nosso crescimento como ser humano, material, mas acima de tudo espiritual, né? Se a gente não tivesse nada para resolver nem para enfrentar, nós vamos passar a vida sem viver, na verdade. Porque a dor, a alegria, os aborrecimentos são o que fazem a vida ficar diferente. Se tudo fosse uma paz assim que não tivesse que mudar, eu nem saberia que não sei. Eu nem poderia melhorar, porque para mim está cômodo. Tem pessoas que acham que a vida, eu não gosto de sair de casa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e fica ali. Está perdendo um tempo imenso. E tempo é coisa que a gente não recupera. Nós podemos trabalhar com afinco no que ainda temos, mas o que passou, passou. Talvez o tempo que nos sobre não seja suficiente para recuperar o tempo que a gente ficou sem fazer nada, na flauta, nos passeios, nos brinquedos, nos folguedos, né, nos prazeres materiais que vão ficar aqui. O que nós temos que apresentar ao Pai lá em cima são coisas imperecíveis. Então vamos ver mais. Ela diz o seguinte, que é desrespeito sobrecarregar o próximo com os nossos problemas, sem considerar as aflições que certamente lhe pesam sobre a existência. Então eu não posso ficar toda hora atrás das pessoas para resolver os meus problemas. Eu posso pedir ajuda, mas quem tem que resolver sou eu, não é o outro. Eu não posso querer que as outras pessoas resolvam todos os meus problemas. Ele também tem, não existe ninguém que não os tenha. Mesmo um milionário tem os problemas dele lá, de como aplicar o dinheiro, de como não perder na bolsa, de como pagar os funcionários, de como fazer muitas outras coisas, né, com o seu dinheirão. Talvez tenha mais problemas do que aquele que tem que contar o dinheirinho no mês a mês, né? Os riscos dos milionários, e nesse termo material, são grandes, e no espiritual nem se fale, né? É muito difícil. Então ela diz o seguinte, que um problema hoje solucionado é lição para os que estão por vir. Então um probleminha que eu resolvi hoje, amanhã quem sabe, né? Eu gosto, por exemplo, de matemática, e no momento estou com uns probleminhas, tenho que aprender mais, tenho que estudar mais a matemática. Estou citando a matemática porque muitas vezes as pessoas, a maioria não gosta muito, né? Aí de repente surge um emprego para mim, e que onde eu tenho que ser expert na matemática, né? Nos cálculos. Aí eu fico, oba, que sorte a minha ter me dedicado mais a aprender a matemática, a estudar mais, porque o meu trabalho, o trabalho que está me sendo oferecido no momento, eu vou precisar de saber. Então em tudo, minha gente, tudo que você aprende tem uma aplicação logo em seguida. Então é isso aí, um problema hoje solucionado é lição para os que estão por vir, não é? Então você aprende uma coisa hoje achando que não tem muita importância. Amanhã você vai ver, nossa, que coisa boa que eu vi isso e hoje eu posso empregar esse conhecimento. Olha, e não estou falando só de conhecimento de coisas intelectuais. Eu estou falando de conhecimento da vida, do sentimento, do respeito pelo outro, da dignidade do ser humano, de aprender a perdoar, a entender, a compreender, a ser humilde, a ser simples. Jesus passou aqui na maior humildade. E é o único que nós todos lembramos. Os reis sumiram. Não deixaram nada para que fosse comentado como aquele grande rei. Não é? Ele pode ter sido um grande rei, de riqueza, de poder naquele momento. Mas o verdadeiro poder não é assim que se consegue. A nossa evolução tem que ser evolução espiritual, acima de toda e qualquer coisa material. É a nossa moral, a nossa ética, a nossa dignidade, que o mundo está precisando hoje, como está.
não é, minha gente? E ela então diz o seguinte, encerrando: aprende a resolvê-los para viver em paz. Então, a resolver os nossos problemas. Muitas vezes a pessoa briga por causa de ciúme. Não é? O ciúme do namorado, da namorada, o ciúme de que alguma amiga falou mais com você do que com o outro, ciúme das pessoas no serviço que não olham. São coisas de insegurança da pessoa. A gente não precisa disso. A gente tem que preocupar com o que somos. Não vamos botar minhoca na cabeça, não. Nós fazemos da nossa vida uma coisa tão difícil quando se soubéssemos entender que cada ser humano, eu estou sempre repetindo, é uma peça única, é uma joia única da criação do Pai. Como a outra pessoa não pode ser igual a mim, eu também não posso ser igual ao outro. Mas nós temos, né, dons, temos valores morais, éticos, espirituais, intelectuais também, que podem nos tornar mais irmãos, porque temos um caminho para seguir. Embora o jeito de caminhar seja diferente, os valores que pautam a nossa vida são os mesmos. Vamos pensar nisso. Vamos ver se nós estamos deixando acumular problemas para resolver depois. Às vezes depois não tem mais tempo, já perdi tempo demais, não é? Vamos arregaçar as mangas, olhar o que eu já deixei, o que eu já perdi de oportunidades na minha vida, por preguiça, por não estudar, por não querer trabalhar, por não poder trabalhar aos sábados, por não poder trabalhar à noite. E não é empecilho, é o meu não querer. Então vamos, gente, todo dia é dia de começar a vida nova, né? Estou cansada de dizer a mesma coisa. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê lucidez, nos dê coragem de olharmos os nossos próprios defeitos, porque enquanto estivermos olhando para dentro de nós, nós vamos esquecer do defeito do outro. Que Jesus nos abençoe e, se Ele assim permitir, na próxima semana estaremos aqui. Fiquem com Deus.